Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Ponto por Ponto. Hoje vamos abordar a luta pela emancipação da mulher cabo-verdiana através do olhar da nossa convidada Zezinha Chantre. É combatente pela liberdade da pátria, membro fundadora da Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV, e ainda está no ativo, pois atualmente é presidente da Célula Nacional da Renascença Africana, Associação das Mulheres da África Ocidental, RAMAO. Dona Zezinha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos por partes. Como foi que uma jovem mulher abraçou a causa da luta pela independência nacional? Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade. Um cumprimento muito especial aos seus telespectadores. Dizer que já lá vão muitos anos, mas eu sempre, desde tenra idade, eu fui um pouco rebelde, diga-se de passagem, e isso levou-me a contestar sempre a situação que eu vivia. Estudei, fui para Portugal e de Portugal fui trabalhar para Angola. Trabalhei durante 4 anos no Instituto de Assistência Social de Angola, no âmbito de serviço social, que é o meu ramo. E trabalhei nos MUSECs de Angola, de Luanda, mais concretamente, aquilo que chamam favelas no Brasil, e foi nesse contacto direto com as populações mais desfavorecidas que realmente qualquer coisa despertou em mim, dizendo-me que havia uma injustiça e que era preciso fazer-se qualquer coisa. A princípio eu não sabia o que era. 4 anos depois regresso a Portugal e aí sou mobilizada pelos camaradas que realmente já faziam esse trabalho na clandestinidade e decidi partir para a luta armada através do salto que se dava, chamava-se salto. Então, em 74 saio de Portugal, vou para a Suécia, Suécia e Itália, de Itália a Argélia com Conakry. E aí encontro-me com o secretário-geral do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Amílcar Lopes Cabral, que para me definir as minhas funções, a minha participação real na luta armada, mandou-me ir dar aulas e eu de seguida disse-lhe que não, e ele, muito espantado, porque ele titulava-se o chefe da guerra, disse-me: porquê que tu não vais dar aulas? Eu disse: eu não vou dar aulas porque estou cá para participar, para dar a minha contribuição, mas eu não gosto de ensinar. Se eu tiver de dar aulas, finalmente irei dar aulas, mas eu gostaria de participar numa outra área. E aí ele mandou-me ir trabalhar no staff dele, no secretariado que já existia em Conakry, e a partir daí comecei realmente a trabalhar na informação, propaganda e cultura, que era um domínio muito caro e muito importante, porque não valia a pena lutar nas zonas libertadas e não divulgar no exterior o trabalho de todos os camaradas combatentes que a pouco e pouco que iam empurrando os colonialistas portugueses. Daí a importância da informação e propaganda em Conakry. Portanto, privou bem de perto com Amílcar Cabral, que nos seus discursos e mesmo nos seus escritos defendia a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, chegou mesmo a dizer: queremos que nossas irmãs sejam iguais a nós. E chegou a sentir o efeito do discurso de Cabral na prática, naquela altura? Sim. Cabral, eu costumo dizer que foi um grande visionário, porque hoje em dia fala-se muito na igualdade de género, e Cabral, nessa altura, na época em que ele viveu, ele já punha tónica na participação efetiva, porque a mulher de facto participou efetivamente. Aliás, participa em todos os processos. Não se pode falar de desenvolvimento em tempo algum sem a participação da mais de metade da população de qualquer país que é constituída por mulheres. E Cabral, já nos seus escritos, nos desafios que nos lançava,
mesmo na criação dos comitês de Tabanca, ele propalava sempre que havia essas comissões deviam ser compostas por 5 elementos, 3 homens e 2 mulheres. Daí eu costumo dizer nas minhas intervenções que ele foi um grande visionário, porque na altura já entendia o real papel emancipador, o grande contributo dessa metade do céu no desenvolvimento do mundo, porque são as mulheres que sustentam o mundo. Cabral também dizia que é preciso que as mulheres lutem, porque nada cai do céu, a não ser a chuva. Absolutamente, nem hoje. Até hoje nada cai do céu. Nós ainda, se me perguntar qual foi o percurso após a independência, o que é que a mulher cabo-verdiana ganhou, eu iria dizer que ganhou tudo. Ganhou voz e vez. Mas foi um esforço titânico de muitas pioneiras, de um grupo de mulheres que realmente, logo a seguir a independência, chegaram à conclusão que a mulher cabo-verdiana, à revelia do que pensavam muitos dirigentes, a mulher cabo-verdiana precisava de uma discriminação positiva. Daí que, a partir da chegada de algumas camaradas que vieram para Cabo Verde, eu, por exemplo, só regressei a Cabo Verde em 80, mas eu quero aqui louvar o trabalho titânico dessas mulheres que lutaram e puseram de pé um estudo, uma caracterização, se quiser, da situação socioeconómica da mulher cabo-verdiana, na altura, nos diferentes domínios, político, cultural, etc, etc. Aí, e com tanta pressão que se fez na altura, as autoridades de então resolvem autorizar uma reunião, uma conferência que teve lugar em 1978 na Ilha do Sal, que foi designada pela primeira conferência das mulheres da Ilha do Sal. Portanto, mas dizia há instantes que regressou a Cabo Verde em 1980. Como é que define a sociedade daquela época? Qual era o grande desafio da mulher? O grande desafio da mulher, exatamente, era que era preciso pôr tudo de pé. Porque, como sabe, o regime colonial, a mulher não era tida nem achada. Com a independência, eu costumo dizer que teve voz e vez, porque nem podia votar. Havia profissões que eram realmente barradas para as mulheres, por exemplo, as mulheres não podiam ser funcionárias das alfândegas, elas estavam mais confinadas às tarefas tradicionais, enfermeiras, professoras e, sobretudo, ao trabalho doméstico, que até hoje é pouco valorizado, mas que dá um contributo enorme para a economia do país, né? Porque nós constituímos mais de metade da população. De maneira que foi preciso pôr tudo de pé. Nós começamos por grandes programas de alfabetização. A mulher era quase a 100% analfabeta. Nós participamos em tudo o que se foi construindo ao lado do governo. Por exemplo, a primeira Constituição da República, demos a nossa opinião, Código de Família, Código de Menores, a situação das mulheres nas frentes das altas intensidades de mão de obra que existia na altura, a interrupção voluntária de gravidez, mas pondo a tónica sempre na formação. As mulheres iam para as reuniões, lembro-me agora, e ficavam mudas, não conseguiam elencar os problemas que tinham. Os problemas eram tantos e, como não estavam habituadas a participar na sociedade, ficavam mudas. Anos depois, nós constatamos que realmente a OMCV fez um trabalho meritório, porque as mulheres começaram a ter consciência da sua força, do seu poder e do lugar que merecia na sociedade. É evidente que as conquistas foram muitas. A OMCV foi capaz de criar, inclusive, construir de raízes centros rurais de promoção feminina. Eram centros polivalentes, onde nós fazíamos atividades diversas. Como vê, a OMCV teve um papel preponderante na chamada de atenção, por um lado, dos decisores políticos para a necessidade de se enquadrar cada vez mais a participação da mulher na construção do país, que também se foi fazendo a par e passo, porque em 75 estava tudo por fazer. E hoje podemos dizer que os desafios ainda continuam, mas é bom dizer que depois de 42 anos da existência da primeira Organização das Mulheres de Cabo Verde, elas merecem ser pelo menos homenageadas. Pelo menos eu falo das pioneiras, daquelas
aquelas mulheres anónimas que realmente deram o seu melhor para que hoje possamos estar realmente continuando esta luta que é de nós todas e que ainda não acabou. Portanto, a OMCV foi criada em 1981 e um dos desafios precisamente era pôr de pé um programa de planeamento familiar. Claro que a mulher para se libertar, para ir para as formações, era preciso cuidar da saúde dela. Lembro-me que a OMCV, mesmo antes do governo de Cabo Verde a trabalhar a temática que hoje em dia se chama saúde sexual e reprodutiva, foi a OMCV, em colaboração com a ONG Rada Barnen da Suécia, introduziu em Cabo Verde o projeto PMIPF, Planeamento Materno-Infantil, Proteção Materno-Infantil, Planeamento Familiar. Dizer o quanto a OMCV, a importância que atribuía à mulher, a alfabetização, a saúde, a formação, os jardins, uma rede de jardins para que as mulheres pudessem se libertar, para irem para as formações. O OMCV chegou a ter mais de 100 jardins neste país. Quer dizer que a geração da Dona Zezinha Chantres teve uma grande importância no empoderamento da mulher. O empoderamento começou naquela época. Eu penso que começou antes, mesmo já na luta, porque na luta Cabral também já havia um grupo que chamavam Mulheres do PAIGC. Eu lembro-me, por exemplo, que eu fui destacada uma vez para ir assistir a um congresso da Federação das Mulheres Cubanas em Cuba, em 1974, salvo erro, onde eu fui conhecer Cuba pela primeira vez, porque Cabral dizia que se Cuba se libertou, nós também podemos nos libertar. Mas não é bem assim, porque Cuba é uma ilha enorme. Mas pronto, tivemos também a nossa independência e o grande mérito, as lembranças que me ficam desse momento é de ter ouvido Fidel Castro na Praça Vermelha durante 5 horas, de ter conhecido a primeira mulher que foi à Lua, Valentina Tereshkova, de ter conhecido a Angela Davis, uma grande ativista norte-americana. Foi um momento realmente extraordinário para mim, nós que ainda estávamos naquele processo libertador. Eu, nessa altura, estava na Argélia a trabalhar no bureau do PAIGC em Alger. Portanto, naquela altura, Cabo Verde ainda tinha uma sociedade conservadora. Como é que ficava a vossa reputação ao tratar estas questões como planeamento familiar, pílula e outros temas sensíveis naquela época? Não foi fácil. Não foi fácil mesmo a nível dos nossos próprios companheiros, nossos próprios maridos, com quem lutamos em conjunto, por exemplo, nas matas da Guiné, mas que pela sociedade machista, tudo isso tem a ver com a cultura machista, pela educação machista que ainda prevalece. Essa sociedade patriarcal, os valores, os usos, os costumes. Eu não estou aqui a criticar ninguém, mas por exemplo, quais eram os entraves que os homens colocavam? É o peso da cultura. Os homens achavam que nós, mulheres, íamos ficar confinadas em casa a cuidar das crianças, quando as crianças pertenciam tanto a nós, mães, como a eles, pais. Eles podiam ir para as suas reuniões, naturalmente porque eram homens, machistas, nós tínhamos que cuidar, mas os filhos eram todos, era de ambos, né? De modo, não foi fácil. Os nossos casamentos até brigaram por causa disso, mas a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de alavancar essa mais de metade da população falou mais alto e as mulheres cedo entenderam que realmente deviam, mas ainda precisam de se trabalhar bastante a autoestima da mulher, porque nós temos que ter mulheres na liderança. A liderança não pode pertencer só à esfera do homem. E naquela época o partido único facilitava as coisas, os homens da cúpula? Não totalmente. Não totalmente. O meu marido, por exemplo, era da direção do partido, mas posso dizer que nós tínhamos problemas sérios, mas sempre fomos avante. Mas tudo isso é reflexo ainda da situação do colonialismo, numa situação escravocrata, onde o homem realmente é o rei. A mulher, ainda, nos nossos dias, infelizmente em pleno século XXI, ainda temos que ter essa luta
discriminatória, porque ainda não atingimos esse patamar de igualdade. Conheceu várias realidades, nomeadamente no continente africano, já falou de Cuba. Que diferenças consegue estabelecer entre a realidade cabo-verdiana naquela altura, em termos de conservadorismo, machismo, ambiente propício para o empoderamento da mulher? Não, claro que, quer dizer, eu digo sempre que o processo libertador de Cabo Verde não aconteceu só connosco. Nós temos que aqui render homenagem também, porque esse processo, essas reivindicações vêm de longe. Nós talvez fomos aqueles privilegiados para pormos aquela gotinha de água para termos realmente hoje um país livre, independente e soberano a partir de 65. Mas as lutas foram sucessivas. É verdade que cada país tinha o seu timing. Cuba estava mais avançado, a Argélia também, se bem que a Argélia é um país árabe, por questões culturais, a mulher que lutou e lutou bastante, várias heroínas argelinas, mas depois houve um retrocesso exatamente por causa de aspectos culturais, porque é um país muçulmano. Tudo isso tem a ver com a mentalidade. E aqui perto no continente também. Como? E aqui muito perto aqui também, nós, no continente. Na sub-região também. Eu trabalho com as comunidades imigradas, como sabe, como presidente da Rabaô, e nós temos dificuldades imensas. Por exemplo, quisemos fazer um estudo sobre a violência baseada no género aqui na praia e não foi fácil, porque elas ainda respeitam religiosamente e criteriosamente aquilo que os homens dizem. De modo que esse trabalho é um trabalho de longa haleine. Como eu costumo dizer, as vitórias já foram muitas, mas o caminho a ser percorrido, ainda pelas futuras gerações, é duro. É duro, tendo em conta a conjuntura, para além de tudo aquilo que já se trabalhou. Eu lembro-me, por exemplo, as Nações Unidas já fez várias conferências internacionais sobre a situação da mulher. De México, Copenhague, Nairobi, onde nós participamos com uma grande delegação para se analisar os resultados da década da mulher africana, Beijing, mais 20. Todos esses esforços, mas continuamos com esse entrave, que eu acho que tem muito a ver ainda com a cultura, com os usos e costumes. Portanto, eu penso que é preciso abrir o leque, dar mais oportunidades às mulheres. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, na sua mensagem de 8 de março deste ano, deixou-nos de cabelo em pé, porque diz que a situação está a regredir, que é preciso dar mais abertura às mulheres, sobretudo, mesmo que tenhamos que recorrer a cotas para que elas tenham acesso a novas tecnologias, a ciência, a tecnologia, porque o mundo é feito de homens e mulheres. Portanto, não podemos realmente construir um país em qualquer parte do mundo sem essa parte tão importante que é a parte feminina. Portanto, retrocedendo ainda um pouco, na década de 80, quando se criou a OMCV, a OMCV organizava muitas atividades culturais, também tentando promover a mulher através da cultura. Ouvia-se falar de festivais. As diferentes áreas da mulher. Eu, por exemplo, quando vim da Guiné, eu fui destacada. Na altura do regime de partido único, o governo podia recrutar pessoas para irem trabalhar no que se chamava, nessa altura, as organizações de massa do partido. A OMCV para as mulheres, a JAC para a juventude, a Pioneiros para as crianças, o NTC para os trabalhadores. Eu fui recrutada para trabalhar na OMCV e aí continuei com a Secretaria de Informação, Propaganda e Cultura. A minha primeira tarefa foi pôr de pé uma revista, a revista Mulher, que teve um financiamento da ONU Mulheres na altura, e o nosso compromisso era entregar 2 exemplares mensalmente nos escritórios das Nações Unidas em Cabo Verde. E paralelamente, foi bem sucedido? Foi bem sucedido, depois não há financiamento. Posso aqui mostrar um exemplar. Esse foi a primeira revista dedicada à mulher cabo-verdiana, onde havia temas diversos. De seguida, também analisando a situação da mulher na cultura e na música, nós chegamos à conclusão, o MCV, de que o papel da mulher na música estava a perder-se. Então eu propus a realização
por 8 de março de 85, de um festival de vozes femininas. Não havia prémios, não havia nada. Porquê? Porque se há uma voz bonita na Brava ou em Santo Antão, se ela não estiver na praia, ninguém vai saber que há essa dita voz. Então fizemos festivais locais e trouxemos para a praia um grande festival a 8 de março de 85. E a minha convidada de honra foi a Cesária Évora, que na altura estava a fechar um ciclo de 10 anos sem cantar, porque ela estava brigada com a vida, porque entendia que tinha capacidade, mas que ninguém, desde o período colonial, toda a gente a enganava e ela não era valorizada. Era a primeira vez que a Cesária vinha a Cabo Verde, veio pelas mãos da UMCV de São Vicente para a praia, fez um sucesso. No dia seguinte nós recebemos vários aplausos e o então Ministro dos Transportes, Herculano Vieira, disse: a Cesária precisa de fazer um disco. E aí eu disse: bom, se tivermos condições. Ele disse: eu pago as passagens. E em abril do mesmo ano eu levei para Lisboa a Cesária Évora, a Celina Pereira, que vivia em Portugal, mas que tinha vindo participar nesse festival, a Ana Emília e a Zenaida Chante, onde nós produzimos o tal disco que se chamou disco Mar Azul, Abrim Caminho, Canta a Mulheres. Hoje em dia há uma grande celeuma porque pensam que houve só um disco Mar Azul, mas não. Em 91, a Cesária esteve em Portugal pela primeira vez pela nossa mão, da UMCV. Seguidamente, o Joe da Silva descobre a Cesária, leva a Cesária para Paris e aí a Cesária grava de novo um outro CD com o mesmo nome, Mar Azul. Portanto, a primeira iniciativa foi da OMCV. A OMCV tirou a Cesária pela primeira vez de São Vicente, das minhas mãos, e que levou a Cesária pela primeira vez para Portugal, pelas minhas mãos. Portanto, só para compreender melhor, antes a presidência da OMCV era indigitada. Havia secretária-geral. Depois a Zezinha Chante tornou-se a primeira presidente eleita da OMCV. A presidente eleita já depois da abertura política ao multipartidarismo, porque sabe que tivemos um período de 15 anos de regime de partido único. Aí, em que se indigitava. Indigitadas, a primeira secretária-geral foi a Maria das Dores Silveira Pires, por aí adiante, e em 2000, e depois da abertura política, em 91, o governo reconhece a OMCV. A OMCV deixa de ser uma organização de massa de partido, de escolas do partido, e torna-se uma ONG, como outra qualquer, depois apareceu a Morabi, etc, etc, etc. Então, aí nós tornamos uma ONG e houve eleições. Eu posso aqui dizer que foi a primeira ONG que fez o exercício da democracia, se quiser, porque eu aceitei ir para um desafio com uma presidente que estava em exercício, eu estava a chegar do estrangeiro e um grupo de mulheres pediu-me para me candidatar. E eu ganhei pela primeira vez. Isto foi em 2000. Em 2000, quando o José Maria Neves entrou em poder. 2001. Penso. 2001. E estive na OMCV como presidente durante 6 anos. Depois adoeci, saí. Entretanto, como presidente da OMCV, tinha tomado um compromisso a nível da sub-região para instalar aqui em Cabo Verde a célula Renascença Africana, Associação das Mulheres da África Ocidental, que é uma ONG internacional da sub-região, do espaço CDAO, composta por 15 países, mas nós, como temos a Mauritânia, que não pertence à CDAO, mas que tem mais de metade da população mulheres, somos 16 células. Eu sou também vice-presidente a nível sub-regional, faço parte do Bureau Executivo que em francês se chama Renaissance Africaine, Associação des Femmes de l'Afrique de l'Ouest, e eu represento a nível dessa direção os 2 países lusófonos, Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Está no ativo nestas lides desde a década de 70 do século passado, sendo que ainda tem muito a dar em prol da luta pela emancipação da mulher em Cabo Verde? Acho que sim, porque eu acho que eu costumo dizer, eu estou a trabalhar com as mulheres desde que eu fui para a luta, portanto, mas eu ainda não vejo aquela luzinha no fundo do túnel. O que falta? Às vezes tenho uma sensação de desânimo, mas é de tal forma a vontade de ver a mulher a ser dignificada porque ela merece. Todo o ser humano nasce igual, homem ou mulher. Então nós temos, com a igualdade de circunstâncias, nós estamos
podemos estar em todas as áreas. Como sabem, nós já atingimos realmente tudo o que é em termos de profissões. Mas é preciso trabalhar mais. Não só o homem, a mentalidade. Eu acho que a mentalidade é a coisa mais difícil de se conseguir, porque leva o seu tempo. Para talvez acabarmos de vez com essa parte negativa da cultura. Cabral dizia que é preciso aproveitar-se tudo o que é cultural, mas no aspecto positivo. Tudo o que é negativo deve ser combatido. Então eu penso que nós devemos continuar a combater esses aspectos negativos, como o machismo, a mania de que os homens é que sabem tudo. Não. A VBG, o feminicídio, tudo isso. Agora temos até crianças a matarem crianças. Quer dizer, é uma sociedade que está, para mim, extremamente doente. Porquê? Porque a família, que é o núcleo, que é a célula fundamental da sociedade, precisa de mais atenção. A família cabo-verdiana precisa ser revista. Eu costumo dizer que os pais estão-se a demitir, mas há que haver políticas, há que haver programas destinados às famílias para as ajudar, porque nós sabemos que a pobreza ainda tem o rosto feminino. Nós sabemos que nós temos uma alta taxa de famílias monoparentais constituídas por mulheres, e que labutam de sol a sol, que não têm realmente o parceiro homem que é preciso para fazer esse equilíbrio. Talvez daí a situação é que nós estamos realmente a enveredar com todos esses problemas sociais que estamos a vivenciar neste momento. Há muitas leis, mas na prática as leis são sentidas a favor da mulher? É tal história. Cabo Verde é um dos países, como eu costumo dizer, que tem grandes leis de proteção da mulher, que subscreve e ratifica todas as convenções internacionais, mas o problema que se põe é trabalhar essas mulheres para que elas se possam apropriar dessas tais leis, porque há mulheres que ainda não conhecem os seus direitos. Por exemplo, esse é o nosso trabalho que nós vimos fazendo. Eu trabalho com o meio rural, porque eu entendo que é ali onde realmente nós necessitamos de dar um apoio maior, trabalhar a temática mulher nas suas diferentes vertentes, trabalhar aquilo que eu costumo dizer, a educação para a cidadania. Como é que tem visto o papel do ICIEG? Porque existe um Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade de Género. Cada um vai fazendo a sua parte. Eu penso que nós somos parceiros do ICIEG. Nós já trabalhamos bastante com o ICIEG, mas talvez porque a conjuntura atual está difícil. Nós estamos a atravessar, o mundo está a atravessar um período extremamente difícil. Nós em Cabo Verde, secas, Covid, mudanças climáticas, agora a guerra da Ucrânia, a recessão económica agrava toda a possibilidade que nós possamos ter para darmos esses passos que são necessários para alcançarmos as metas pré-definidas. Eu, como ONG, por exemplo, não tenho sinergias, não tenho financiamento para trabalhar. Então, fica difícil trabalhar sem meios. Mas o ICIEG é um instituto... O instituto é um instituto que define e que deve ocupar-se das políticas da mulher no governo. Eu, Sim. por exemplo, eu sou uma ONG, eu lembro-me agora de falar aqui das mulheres de Rincão, do Tarrafal, que trabalham no dia a dia na apanha de areia, que é um fenómeno que eu acho que é uma coisa atroz, em pleno século XXI, ver mulheres que passam 3, 4, 5 horas dentro da água, pegando areia que é pesada, para vender, para sobreviverem, porque têm que criar os seus filhos. Mas há muito tempo que se fala na necessidade de se criar outras atividades geradoras de rendimento para essas mulheres. Exatamente. A Ramao tem projetos em carteira desde 2015, que eu trabalhei durante um ano na sensibilização dessas mulheres para deixarem a apanha de areia, mas diziam-me sempre, vamos deixar a apanha de areia, vamos sobreviver como? A Ramao ganhou um prémio no nível da sub-região com um documentário que nós montamos sobre esse fenómeno da apanha de areia. O governo garantiu-me que iria realmente fazer uma lei e queria financiar projetos alternativos, que é preciso ter projetos alternativos para tirar essas mulheres da apanha de areia. Por um lado estão a desequilibrar o ecossistema e por outro lado estão a ter problemas de saúde a curto, médio e longo prazo
vamos ter uma camada de mulheres com problemas graves de saúde que não têm nenhuma cobertura social. Isto tudo advém do facto da pobreza ter rosto feminino em Cabo Verde. Um grande desafio ainda para... O nosso desafio, segundo o programa do governo, é acabar com a pobreza em 2030. Eu pergunto como. É preciso alocar recursos. E a sociedade civil, as ONGs que trabalham a temática mulher, que estão no terreno no dia a dia, eu costumo dizer que o governo tem a sua parte a cumprir, mas as ONGs que estão mais perto das comunidades, mais desfavorecidas, eu, por exemplo, que trabalho com as mulheres do mundo rural, eu sei o quão difícil é uma mulher no mundo rural acender o fogo para dar de comer aos filhos. Por vezes dizem-me que passam 2 e 3 dias sem ter nada, sem acender o lume para dar de comer às crianças. Portanto, a situação é esta. Esperemos que haja mais alocações de recursos, que haja mais sensibilidade para a problemática da mulher em Cabo Verde, para que possamos, de mãos dadas... Independentemente dos partidos que estiverem... Não, eu estou a falar aqui não há partido, aqui há o país. O país vem em primeira mão. E o desenvolvimento é do país. A paridade é também uma questão do país, não uma questão das mulheres. O género não é uma questão de mulheres, é questão de homem e mulheres. Sim. Nós queremos trabalhar de mãos dadas na paridade, porque só assim chegaremos onde queremos. Por falar em paridade, o primeiro governo de Cabo Verde de 1965 não tinha uma única mulher. O Parlamento tinha 56 deputados e uma deputada. Exato. Atualmente, como é que vê os números? Hoje temos 9 mulheres no governo, num elenco de 26 membros. São 32 temos mulheres. 28 mulheres no Parlamento. Então, é o caminho que estamos a percorrer. Não podemos nos dar por satisfeitas. Foram várias conquistas. Se eu lhe disser que no período colonial não tínhamos nem voz nem vez, é o percurso que nós temos que fazer. E eu espero que as gerações vindouras, porque nós já estamos realmente a tentar desligarmos, queremos passar exatamente essa mensagem para que possamos quebrar esses estereótipos. Todos. Por exemplo, no poder local, que é o poder mais próximo dos cidadãos, temos uma única mulher e sequer foi eleita. Em relação ao poder local, essa mulher não foi eleita e há uma questão de base. Se nós queremos realmente trabalhar a questão de género, a questão da paridade, é preciso que haja na feitura dos orçamentos, desde a base até ao topo, que se inclua a questão de género. Porque senão, quando o orçamento é votado na Assembleia Nacional, se não há alocações aqui na base, nas autarquias, no poder local, né, que vai contemplar ações sociais para as mulheres, para fazer essa tal discriminação positiva e dar-lhe mais condições para ela emergir e avançar, continuamos na mesma. Há um acordo de princípio, mas efetivamente, que eu conheça, ainda na prática não existe. Esse orçamento ainda não entrou na prática. Então, a situação é essa. Tem-se falado muito em orçamentos sensíveis ao género. É isso, os orçamentos sensíveis ao género. Tem havido muita pressão do sistema das Nações Unidas. Houve uma outra incursão, mas que não deu assim grandes frutos. E a situação, hoje, em pleno século XXI, é o que nós temos. Mulheres a quererem participar, mulheres com condições. Porque a mulher cabo-verdiana é considerada, para mim, somos autênticas heroínas. Porque elas labutam de sol a sol, elas têm uma jornada tripla que os homens não reconhecem, porque o trabalho doméstico é preciso ser contabilizado também. O setor informal, quem é que detém o setor informal? As mulheres. São as mulheres. Fez estudos, devia-se passar para o setor formal, mas é preciso, para se dar esses saltos, é preciso criar condições. E as condições passam, infelizmente, por alocações de recursos, penso eu. Essa é a minha percepção. Portanto, E aplicar melhor as leis já existentes? As leis são lindas, maravilhosas. Cabo Verde é daqueles países que mais leis subscreve e ratifica mesmo, porque no continente africano subscrevem, mas não ratificam. Mas aqui em Cabo Verde, até por uma questão de boa governação, o índice de boa governação, Cabo Verde ratifica tudo. O problema é a prática. Quando chegamos na prática, a história é outra. E o que é preciso ainda
assim, dados concretos, o que é preciso para empoderar mais a mulher cabo-verdiana? Eu já lhe disse e volto a mudança da mentalidade dos homens e das mulheres também, a meu ver, para se acabar com esses estereótipos, acabar com esses aspectos negativos da cultura ancestral que ainda impedem as mulheres de serem valorizadas, para além de tudo o que já mostraram. Nós, por exemplo, na luta armada, nós não tínhamos diferença. Cabral não fazia diferença. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Lutaram, de armas na mão, fazendo tudo o que o homem fez, a mulher fez. E o papel da mulher na luta armada foi reconhecido. Eu, por exemplo, estou a vir de Bissau, fui reconhecida a 20 de janeiro deste ano, em que se assinalam os 50 anos do assassinato da Amílcar Cabral, e fui distinguida com a medalha Amílcar Cabral. Pela República da Guiné-Bissau. Não pelo PAIGC. Não pelos partidos, não tem nada a ver com partidos, porque foi a República da Guiné-Bissau, e o que eu quero realmente agradecer a República Irmã, onde decorreu, aliás, onde foi o cenário da nossa luta armada de libertação nacional, que decorreu nas matas da Guiné durante 11 anos, e agradecer o Sr. Presidente da República, Suas Excelências, Sr. General Umaru Sissoko Embalo, por se ter lembrado de uma cabo-verdiana que também participou na luta armada de libertação nacional. Foram muitas, mas aqui, infelizmente, estamos como estamos. É preciso homenagear mais em vida? É preciso homenagear, porque nós empenhamos a nossa juventude, tudo, para que possamos estar hoje livres, independentes, soberanos, vivendo na paz e construindo esse país que é de todos nós e que gostamos. Eu fui decorada com a mais alta condecoração da República da Guiné-Bissau, atribuída a um cidadão pelos feitos que cada um faz, a medalha Amílcar Cabral. Que mensagem deixa a mulher cabo-verdiana? A mulher que muitas se consideram empoderadas, mas lá bem no fundo há alguns... É tal história de Cabral. A mulher tem que se consciencializar que para ela se empoderar tem que ser obra dela própria. Portanto, é formação, formação, formação. Nós fomos sempre a tónica na formação. Sem formação não se vai a lado nenhum. E hoje em dia, as Nações Unidas já estão a preconizar as ciências, as altas tecnologias, porque o mundo, estamos no mundo digital. O mundo vai evoluindo. Portanto, cada cabo-verdiana que se preze deve realmente fazer o esforço para estar ao lado do seu companheiro homem no desenvolvimento de ir aproveitando as oportunidades. Todas as oportunidades. Todas as oportunidades, porque, repare, quando uma mulher é nomeada para um posto, ela tem que dar fazer um esforço 3 vezes mais do que um homem. Para mostrar que é competente. E muitas hesitam por causa disso. Muitas hesitam, muitas não gostam de participar nas eleições, porque primeiro têm medo de serem realmente vilipendiadas, porque o marido não deixa, porque não sei o quê, mas tudo isso tem que ser o passado. Nós somos homens e mulheres, nós somos livres e, como tal, nós somos chamadas para exercer o nosso papel neste planeta. Dona Zezinha, só nos resta agradecer por ter estado aqui no programa Ponto por Ponto. Não sei se gostaria de acrescentar algo aqui já no fim do programa. Agradecer, dizer que é sempre bom, apesar da idade avançada, é sempre bom aproveitar esses momentos, sobretudo que estamos no mês de Março Mulher. Eu gostaria de aproveitar para mandar um beijinho a todas as mulheres cabo-verdianas no país e na diáspora que de sol a sol continuam a labutar para construirmos realmente este país que nos é caro. Dizer para não se desanimarem, porque a luta continua. E eu estarei sempre disponível, sempre que possa, para dar o meu modesto contributo e agradecer as antenas da Rádio e Televisão de Cabo Verde, que me chamou uma vez mais para vir aqui partilhar um pouco da minha história. Muito obrigada. Valeu a pena. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quanto a si, estimado telespectador, agradecemos por ter acompanhado a conversa. Votos de noite tranquila. Boa noite.